Próximo é essa questãozinha aqui, ó. 136. Aí agora a gente já vê o gráfico talvez um pouco mais elaborado. Aqui as alternativas também, ó. Gráficas. Uns gráficos mais elaborados. Não sei. Muito gráfico às vezes assusta. Mas não se assuste, gente. Você agora está tendo a ciência de que gráficos são coisas, né? O assunto dos gráficos, ele é importante para o Enem. Então, a gente vai começar aqui no finalzinho, ó. O lucro é determinado pela diferença entre a receita e o custo. Então, se você perceber, a gente já tem aqui nesse gráfico, ó, receita e custo. Então, normalmente, eu fazendo a prova, eu já vi, ó, o lucro é determinado pela diferença entre a receita e o custo. Aí eu já bato meu olho naquele gráfico que eu passei dinamicamente os meus olhos, eu já vou ver que vai ter a ver com eu interpretar esse gráfico. Então, vamos continuar aqui. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Então, a gente precisa saber o gráfico dessas alternativas aqui de baixo, que vai representar o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos. E já explicaram para a gente aqui o que o lucro quer dizer. Gente, se você ler esse final e olha só esse gráfico aqui, eu acho que você nem precisa ler lá em cima. Eu vou ler ali só para cumprir o protocolo, tá? Mas nem precisaria nessa questão de ler ali. Ó, um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. Então, agora a gente vai realmente ver aqui o gráfico. Aqui a gente tem a receita e aqui embaixo, a receita é quanto ele ganha, né? E o custo é esse outro aqui, ó, que é o quanto ele está gastando com isso daí. Todo projeto você vai ter um custo que você vai investir e você vai ter uma receita que vai retornar. Se você tiver mais receita do que custo, você está no lucro. Se você tem mais custo do que receita, você está no prejuízo, tá bom? Essa é uma informação extra, só para vocês entenderem. E o que a gente precisa fazer agora? Analisar essa diferença, que vai ser exatamente o nosso lucro. E ver qual o gráfico que vai ter a ver com isso. Olha só, gente, a primeira coisa que a gente tem que perceber no gráfico, como a gente está fazendo a diferença, é que nesse momento aqui eles se encontram, ó. Nesse momento aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Isso. Nesse momento aqui eles se encontram. Então, quer dizer que aqui a gente tem um divisor de águas. A partir desse 15, alguma coisa acontece. Olha só, antes do 15, a receita estava menor, ó o gráfico da receita aqui, estava menor que o gráfico do custo. Quando você tem uma receita menor do que o custo, o que eu falei? A gente está com prejuízo. Então, a gente teria mais ou menos algo assim, ó. A gente tem o 15 aqui. Quer dizer que você tem um prejuízo. Então, você vai ter algo aqui nessa região, ó, negativa. Até o 15. Vai estar acontecendo algo negativo aqui, que vai ser a diferença dos dois. Você vai ter um prejuízo. E depois desse 15, olha no gráfico da questão agora. A gente vê que a receita cresceu, ultrapassou o custo. A receita aqui e o custo aqui. Então, o que acontece? A partir desse momento do 15, no 15 houve um empate, né? Zerou. O quanto eu gastava era o mesmo que o quanto que eu recebia. Então, eu já estava no 0 a 0. Depois do 15, o que aconteceu? A receita, o nosso lucro começou
aparecer. Então, o gráfico vai estar nessa região positiva aqui. Conseguindo analisar essas duas coisas, a gente consegue matar essa questão, ou pelo menos eliminar algumas alternativas. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, a gente tem que ver que a partir do 15 vai ter uma parte do gráfico negativa, no 15 zera, e depois do 15 fica positivo. Exatamente isso aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos descer aqui e olhar as alternativas. Vamos lá aqui, ó. Essa primeira. 15 está zerado, negativos aqui antes dele, positivos depois dele. Uma candidata, pode ser. Letra B, 15 aqui zerado, não, aqui está positivo. Então, a gente já anula ela. C, zerado no 15, positivo desse lado. Também não. Aqui, essa D não tem nada a ver com o que a gente analisou. A E também não. Então, realmente, era a letra A, a primeira alternativa que a gente analisou conforme o esqueminha que a gente conseguiu fazer aqui. Gente, gráfico é só isso. É só isso, é só questão de treino. Óbvio que o só isso tem um background, tem uma base construída anteriormente, né? Mas não tem mistério. É você entender a mecânica do gráfico, ter uma boa interpretação. Lembra da aula anterior que eu falei dos pilares? Então, aqui entra muito a questão de conteúdo e interpretação. A estratégia entra nessa sacada que eu tive, de montar um esqueminha de ver, vai zerar no 15, vai ficar negativo antes dele, vai ficar positivo depois dele. Eu não precisei fazer curva, não precisei fazer nada. Só consegui colocar as informações nos seus devidos lugares. Show? Vamos lá.